mim. Irmãos, essa é a essência do cristianismo, essa é a essência do evangelho. Se você acrescentar qualquer coisa a isso, você não está acrescentando, você está invalidando a mensagem da cruz, certo? Continuando aqui, a divindade de Cristo nas Escrituras. Ao contrário da voz da apostasia, o testemunho das Escrituras é o O testemunho das Escrituras é que Cristo é Deus. Vamos ler todos juntos aqui o versículo 1, 2, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então é bom até você grifar esse versículo na sua Bíblia. Por quê? É uma das bases da divindade de Jesus, certo? Outra coisa, Cristo é todo poderoso. Olha o que diz a Bíblia lá, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Palavra de Jesus. O único que tem toda a autoridade no céu e na terra é Deus, e esse é Jesus. Cristo é eterno. Vamos ler lá todos juntos? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, o judeu entendia tanto isso. Diz lá no capítulo 8 de João, que quando Jesus fez esta afirmação, sabe o que fizeram? Pegaram pedra para matar ele. Falaram assim: você não tem 40 anos e está dizendo que antes que Abraão existisse você era? Você está se fazendo igual a Deus? Blasfemou. Está entendendo? O judeu daquela época entendeu na hora que ele estava se colocando como Deus. Terceiro ponto, Cristo é o que? Criador. Vamos ler, 1, 2, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se ele é criador, ele não é criatura, irmãos. Ele não é a primeira criação de Jeová, ele é o próprio Deus, ok? Continuando, o caráter de Jesus Cristo. Então é outra coisa que nós devemos entender. Jesus, Deus, ele tem atributos que são imanentes, que são só dele. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, tem atributos que são transcendentes, são atributos que eles querem comunicar a nós. Por exemplo, a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares. São atributos que só são dele, nunca serão transmitidos para o ser humano. Mas tem aquilo que nós chamamos de atributos morais. O que são os atributos morais? É o caráter de Deus. Esse ele não quer apenas que a gente conheça, ele quer que a gente o absorva, que a gente abstraia, que a gente viva aquilo. Então, qual que é a ação do Espírito na tua vida e na minha vida? É que o caráter de Deus seja impregnado em nós. Quando Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, dizendo que o fruto é amor, o fruto é alegria, o fruto é paciência, o fruto é benignidade, o fruto é bondade, o fruto é mansidão, o fruto é domínio próprio. São partes inerentes do caráter de Deus, mas são partes comunicáveis, são coisas que Deus quer transmitir para você. E quando você começa a caminhar com Deus, meditar na palavra, viver uma vida de oração e de consagração ao Senhor, isso começa a ser parte do seu caráter também. Isso começa também a vazar de você para os outros, porque a Bíblia diz que não dá para esconder uma cidade edificada. Ela está lá atrás da montanha, mas a luz dela brilha. Ninguém acende uma candeia, diz a palavra, e coloca debaixo da cama. Você coloca no velador para iluminar o quê? A casa. Onde é que estão as lâmpadas da igreja? No teto. Para quê? Para iluminar a casa toda, o salão todo. Assim é a luz do cristão. A Bíblia fala: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai que está nos céus. Então, o caráter de Jesus é inspirador para nós. Do mesmo jeito que ele viveu uma vida de santidade, lógico,
nós nunca conseguiremos viver uma vida de santidade no nível de Cristo. Por quê? Ele nunca pecou, mas ela deve ser a nossa inspiração. Se ele viveu uma vida santa, uma vida que agradou a Deus e uma vida que glorifica a Deus, eu e você também podemos viver. Está entendendo? Não no mesmo nível, mas no mesmo sentido. A santidade de Jesus significa que ele era isento de toda contaminação, e ele era absoluto e imaculadamente puro. Quem que pode viver assim? Eu até falei isso na outra aula. Ninguém. A própria Bíblia diz que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Mas pelo contrário, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, primeira coisa, e segundo, nos purificar de toda iniquidade. Perdão é uma coisa, purificação é outra. Deus não quer apenas nos perdoar, porque se ele nos perdoar, a gente volta a cometer o mesmo delito. Ele quer nos purificar, ele quer nos limpar, ele quer nos transformar. Alguns dias atrás, eu orientava um moço lá na igreja, na verdade duas pessoas, um sobre o vício do cigarro e o outro sobre o vício das drogas. E eu falei para eles assim: olha, o que Jesus tinha que fazer por vocês, ele já fez. Ele já fez. A Bíblia diz assim que quando ele morre na cruz do Calvário, ele dá um brado e diz assim: está o quê? Consumado. Então a minha e a tua salvação, a minha e a tua libertação, a minha e a tua transformação já está consumado. Agora quem é que precisa fazer a sua parte? Nós. Por que a Bíblia traz tantas advertências dentro das Escrituras Sagradas para nós andarmos na luz? Porque o desejo de Deus é que você ande na luz, como ele na luz está, para que ele perdoe os seus pecados e você vive em comunhão com os irmãos. Isso é um processo de amadurecimento. Só que não depende só de Deus. A parte de Deus ele já está fazendo. Nós precisamos fazer o quê? A nossa. Está entendendo? E aí é uma guerra. Em Romanos capítulo 7 e 8, Paulo fala que é uma guerra dentro de nós, entre o espírito e a carne, entre a natureza espiritual que foi gerada no novo nascimento e a natureza caída. Uma vez uma pessoa chegou para o pastor e falou: pastor, eu vivo em guerra, eu vivo em conflito, eu quero fazer o que é certo e eu faço o que é errado, eu não quero fazer o que é errado, eu acabo caindo nas coisas erradas. O que eu faço, pastor? O pastor chegou para ele e falou: meu filho, dentro de você tem 2 pitbull. Sabe o que é pitbull? Aquele cachorro bravo. Teve alguns países até que baniram eles, mataram tudo. Dentro de você tem 2 pitbull, um pitbull preto e um pitbull branco. O pitbull branco é a natureza criada por Deus no dia que você aceitou a fé, no novo nascimento. O pitbull preto é a sua natureza caída. Falou: mas pastor, e aí? Qual que vai vencer a guerra? Ele falou: depende de você. Vai vencer o que você alimentar melhor. Se você der comida de primeira para o pitbull preto, ele vai vencer o branco. Mas se você der comida de primeira para o pitbull branco, meu filho, ele dá uma surra no pitbull preto. Aí você vai poder dizer, como disse Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo? Então, como é que você alimenta o pitbull preto? Dando lugar para a carne, para a ira, para o medo, para a prostituição, para os vícios. Como é que você alimenta o pitbull branco? A natureza espiritual: orando, vindo à igreja, adorando a Deus, meditando na palavra, perdoando. Está entendendo? Ou seja, quando você se reveste da armadura de Deus, você vence o mal que está dentro de você mesmo. Porque nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, que vive rugindo ao nosso derredor, como leão, não é um leão, mas é como leão, buscando quem possa tragar. O mundo, que não é o planeta Terra e nem as pessoas, é o sistema regido pelo diabo. E o terceiro e último inimigo, e o pior, que é a nossa natureza, porque esse a gente dorme e acorda com ele. Como é que você vai vencer ele? Se alimentando das coisas de Deus. Se você se encher de Deus, meu amigo, o pitbull vai ficar mansinho que está lá dentro de você. Ele até vai dar umas latidas de vez em quando, querer ressuscitar. Mas quando começar a ressuscitar, você dá umas pauladas de jejum, de oração e Bíblia na cabeça dele, que ele fica quieto lá. Agora, meu querido, se você alimentar ele, eu tenho dó de você. Porque Paulo também falou que existem 3 tipos de pessoa:
Existe o homem natural, é aquele que não se converteu a Cristo. Existe o homem carnal, é aquele que se converteu a Cristo, mas ainda não entendeu o que é uma vida no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E existe o homem espiritual. Esse é o projeto de Deus para você. Não é você ser um homem natural, uma mulher natural. Não é você ser um crente carnal, mas é você ser um crente espiritual. Aquele que entende as coisas de Deus, caminha pelo caminho de Deus, se alimenta com o que é de Deus, se torna um líder de Deus e ganha muitas vidas para Deus.